Olá, projetistas! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Galpões Metálicos na Prática. Essa é a terceira aula do módulo de concepção, onde a gente já definiu os nossos comandos principais aí, já aprendeu a travar nosso ponto zero, uma melhor localização do projeto depois, e já definimos as layers do nosso projeto, de banzos, contraventamentos, correntes, diagonais, as mãos francesas, que provavelmente nesse caso não vamos precisar usar, mas já deixamos aqui caso precise, os nossos montantes, pilares e terças. O nosso projeto inicial, como eu havia dito, ele vai ser de um galpão de 12 por 20, é um vão pequeno aí, é só para a gente fazer mesmo, aprender a utilizar os primeiros comandos. E na continuação do curso a gente vai estar fazendo a concepção de um galpão mais complexo, aí, um vão de uns 25, 30 metros aí, e que necessite de um estudo mais aprofundado, de uma análise, uns ajustes, né, mais detalhados para a gente conseguir, talvez, aí, diminuir a quantidade de aço utilizado, né, aliviar um pouco a estrutura e montar uma estrutura segura e ao mesmo tempo econômica, certo? A gente vai começar aqui usando o nosso comando de linhas, mesmo normais. Se eu for desenhar aqui, ela vai estar usando a linha 0, né? Então a gente volta aqui e define a primeira linha. A gente vai começar pelo pilar, então eu venho e seleciono o layer de pilar. Aí depois que eu seleciono o layer, que eu venho aqui e faço a linha. Mas aí você pode me perguntar, mas então se eu esqueci lá, não mudei e fiz lá a minha linha com layer 0, eu tenho que apagar? Não, não precisa. Você pode selecionar ela, vir aqui e mudar. Ou, por exemplo, se eu fiz aqui, vamos voltar ao comando. Se eu fiz aqui, por exemplo, eu fiz ela com a layer 0, e aí já fiz mais cópias dela aqui. Já tinha feito mais cópias, daí depois que eu lembrei. Ou eu posso vir, por exemplo, nelas aqui todas e já mudar, ou se, por exemplo, tem uma certa lá no projeto, né, uma que já está com um pilar e as outras eu fiz com o layer errado, eu posso vir aqui, ó, Match Properties, e eu seleciono a linha que eu quero manter a propriedade e seleciono as outras que eu quero transformar. Tá vendo? Agora já ficou todas com a mesma layer, certo? Mas vamos lá, vamos começar com certinho aqui. Já vamos definir a layer, pegar a linha aqui para a gente fazer a nossa primeira barra. Como eu disse, a gente sempre deve colocar dos cantos do galpão ou da estrutura que a gente for projetar, da torre, da passarela, no ponto zero do projeto, né, para que a gente consiga depois localizar certinho, né, quando fazer a exportação. E para a gente definir o ponto zero, como eu havia dito, vai ser aqui, 0,0,0. Ou seja, eu estou colocando as coordenadas em x, y e z, iniciando todos em zero. E dá Enter. Ó, ele ficou travado lá, né? No meu caso aqui, o teclado já está travado F8, né? E é para manter ele indo sempre na direção correta do eixo, né? Se ele tiver assim, tipo, solto, só você ir no seu teclado e clicar F8, e ó, ele vai ficar travado. Primeiramente a gente vai fazer o pilar aqui do canto, e essa estrutura ela vai ser 12 por 20, numa altura aí de, vou colocar 5 metros, certo? Então, tá, outra questão que a gente já estava esquecendo, as unidades aqui no caso de desenhar pelo AutoCAD, para exportar para o CIP 3D, você pode fazer sempre em metros. Então, se eu digitar aqui 5 e der Enter, 5 metros, o software já reconhece certo, já está certinho, entendeu? Certo, aqui a gente fez a linha do nosso primeiro pilar, e através dela a gente pode copiar já e fazer as próximas. Por exemplo, se eu seleciono ela aqui e uso o comando copiar, né, CO, ou o comando copiar aqui em cima, eu posso selecionar qualquer ponto da tela, mas aqui para ficar mais fácil, né, e arrastar para o lado aqui, ó, e digitar a distância que eu quero, 12 metros. Ele já fica aqui, certo? Eu poderia também, tem outras maneiras de fazer, né, mas eu vou sempre ensinar a maneira mais prática, a maneira mais fácil. Nesse caso, ela copiando. Em alguns casos, as pessoas já começariam, tipo aqui, da concepção, e fazer as cópias para lá dos pilares, fazendo já os próximos, né, dos 20 metros. Porém, eu gosto de sempre montar já os pilares, a tesoura, tudo certinho na primeira e depois eu copiar, entendeu? Já evita um retrabalho, evita eu fazer o serviço de novo. Né? Eu faço uma vez só e replico. Então eu vou mudar aqui já a layer para banzo inferior, e já vou fazer meu primeiro banzo aqui, né, o banzo inferior dessa tesoura. Fazendo o banzo inferior, eu já posso pensar aqui nas montantes, no banzo superior, e já começar a definir as diagonais. Eu posso vir aqui inicialmente em montante, para já fazer os cantos. A inclinação indicada sempre para a telha metálica, que vai ser no caso desse galpão, é de 10%. Né? Tem gente que usa 8%, pode usar um pouco mais, mas eu gosto de colocar 10% até porque a maioria das vezes fica mais fácil a questão de medida. Né? Assim, um barracão de 20 metros de vão, 10%, né, 2 metros. Né? Então
2 metros de caída não quer dizer que seja 2 metros o ponto mais alto, o pontalete mais alto da tesoura, né? Até porque na parte mais baixa aqui tem que deixar uma montante inicial aqui com um tamanho bom. Mas então vamos definir assim então. A gente vai pegar uma montante aqui, vai deixar esse lado aqui começando aqui com, vamos lá, 12 metros de vão, vai dar 1,20 m de caída, né? Vamos fazer o seguinte, a gente faz o outro lado com 1,5 m e esse lado com 30 centímetros, né? Vai dar uma diferença de 1,20 m os 10%. A gente pode colocar aqui, ó, 0,3. A gente fez a nossa primeira montante, né? E pode ir lá na outra ponta, vai ser uma caída só, né? Vai ser uma água só. E nesse outro lado aqui a gente coloca aqui 1,5, né? Ou seja, se eu atravessar uma barra de lá para cá e medir a diferença aqui, ele vai dar 1,20, né? Que é os 10% de caída. Olha lá, 1,20. Certo? Tá definido nossas primeiras montantes. A gente pode vir aqui e já fazer o nosso banzo superior. Até escrevi errado ali. A gente pode vir aqui e renomear. Superior. Agora tá certo. Já corrige lá. E tá no comando aqui, tipo assim, tava sendo utilizado, você consegue alterar normal. Você vem aqui, pode destravar o F8 para ficar mais fácil, mas se tiver travado também, se você ativar o F3 aqui, ó, que é os comandos, onde que ele vai conectar, né, nas barras aí, a precisão, né, se ele tiver o endpoint, midpoint, sempre é bom deixar ativado todos esses aqui, ó, dos quadrantes eu utilizo para outras áreas que eu trabalho, né, mas essas de linhas aqui, ó, endpoint, o ponto, que é o ponto final inicial, o ponto médio, interseções, perpendicular, é sempre bom deixar ativado, né. Então, se tiver ativado e você vir lá ao clicar e trazer aqui em cima, você consegue clicar aqui, ele vai parar, entendeu? Mas aí, para ficar mais prático, também você pode desativar o F8, né? Ele fica mais livre, né? Você vem lá, clica, mais fácil, certo? Aí aqui agora a gente pode fazer a divisão. Eu vou considerar a terça de 1,20 m uma para outra e vou colocar aqui as montantes de 60 centímetros, né? Vai ter uma terça a cada dois quadrantes aí, né? E, porém, a terça, a distância de uma para outra é tudo dimensionado, né? Pode colocar 1,40, 1,50, tudo vai variar aí de projeto para projeto. Nesse caso, eu vou colocar 1,20, que daí dá a divisória certa, né? 12 metros dividido por 1,20, né? Já dá a divisória certinha. Né? Aí eu posso vir aqui, né? Copiar os montantes, digitar as distâncias, 0,6, por exemplo, 1,2 eu posso ir colocando aqui, ou eu posso já fazer o primeiro e depois só ir copiando, né? Vem aqui, eu pego como ponto base, vai copiando e colando. Vamos deixar aí tudo de 60 em 60 centímetros. Depois eu coloco as terças de 1,20 m, 1,20 m, pega exatamente em cima da montante, né, do jeito que a gente precisa. Errado, vamos ver aqui. 12 metros, 60 centímetros. Vim aqui no 3D que tem alguma coisa errada. Não está dando a medida. Alguma coisa deu errado aqui no meio, aqui na hora que eu estava copiando e colando. Vou apagar esses aqui e fazer de novo, porque ele começou a pegar uma distância, ó, 62 centímetros aqui, ó. Vou medir esse primeiro aqui para ver se está correto. 60 centímetros. Eu não entendi exatamente por que deu errado ali, mas vamos lá, vamos de novo aqui, ó, de 60 em 60. Vou copiar aqui para ficar mais rápido, de 3 em 3. Vou ir prestando atenção na medida aqui, ó, que a hora que você para em cima, 1,80, né? Então, se for múltiplo de 60 centímetros, né, de 0,6, é porque tá certo, senão é porque eu cliquei alguma coisa fora. Olha lá, tá certinho agora. Ó, agora bateu certinho. Certo, fiz aqui as... Opa! Esses dois. Fiz aqui as nossas montantes. Agora eu posso conectar aqui no banco superior. Inclusive, no formato 3D, eu não tenho conseguido utilizar o trim, né, para cortar essas pontas que eu deixo passando. E a única maneira que eu encontrei até então para mim conseguir estar conectando é dessa maneira. Se você que já tem uma certa experiência aí, talvez a mais no AutoCAD, e saiba alguma função que eu possa estar fazendo essa conexão direta, sem precisar estar vindo aqui, puxando ponto e tal, pode estar deixando um comentário aí que todo conhecimento aí é sempre bem-vindo, né? A gente está aqui para um auxiliar o outro. Né? Vamos lá. Certo, agora que a montante está pronta, a gente já vai pensar nas nossas diagonais. Aí tem uma questão. Uma coisa que eu sempre quebrei muita cabeça é a disposição das diagonais. Qual que é o certo? O certo é eu pegar o quê? É pegar nesse sentido aqui? É pegar nesse sentido?
é uma parte num sentido, outra parte no outro, qual que é o certo, né? E acaba que em um curso eu aprendia de uma maneira, em outro curso já falava outra, um vídeo na internet via uma coisa, outro, um post do Instagram via outra, então acaba confundindo bastante. Mas aí depois eu acabei levando em conta que a disposição das diagonais, ela vai muito de estudar realmente, né? Você faz aí a concepção do galpão, considera de uma maneira, copia aquela lá, muda para outra, altera a disposição das barras, faz o dimensionamento, compara, vê qual que ficou melhor, entendeu? Tudo é estudo, aos poucos você vai pegando o jeito, né? Por exemplo, fiz lá um galpão lá de 12 por 20 e fiz essa disposição nesse sentido aqui, todas elas. Aí fui lá, fiz no sentido contrário, analisei e vi que ficou melhor. Ou então fiz aqui uma parte com um sentido, outra parte no outro, entendeu? Isso aí é questão de estudo, você vai pegando o jeito e você vai trabalhando da sua maneira, né? Porém, eu já vi também, em alguns casos que eu até às vezes levo em consideração para projetar, quando pequenos vãos, eu posso colocar aqui no sentido do centro, da parte maior da caída da água para a parte menor, que seria nesse sentido aqui, ó, quando vãos pequenos, de solicitações menores, né, como é esse caso de 12 metros. Né, e que quando é vão grande, por exemplo, 25, 30 metros, aí, que já vai, né, dar uma estrutura um pouco mais pesada, você coloca ela no sentido da parte mais baixa da caída da água para a parte mais alta, que seria nesse sentido aqui, entendeu? E, tipo assim, eu até fiz algumas comparações e realmente, no caso de vãos menores, que as solicitações são menores, né? Fazendo dessa maneira, deu uma economia maior, né? Economia de material até, né? E até porque também ficam diagonais menores, né, nesse caso aqui, né? E que nesse caso aqui deu aproveitamento melhores das barras, fazendo em vãos maiores, ela nesse sentido. Então aqui, como é um vão pequeno aí, até considerado, né, 12 metros só, a gente vai colocar aqui as disposições das barras nesse sentido. Aí, assim, sempre nos cantos, às vezes dá uma solicitação, um esforço um pouco maior, né? Até porque é uma área ali que está recebendo, assim, todo esse peso dessa área aqui, ele está indo sendo transferido para o pilar pelaquele setor, né? Eu gosto de deixar aqui, em pelo menos uns 2 quadrantes desse daqui, ele xado aqui, né? Como uma forma de depois lá no outro programa analisar, ver se está reforçando, ver se está ficando melhor, né? Depois talvez fazer um travamento aqui no meio, né? Tipo assim, nem sempre a gente precisa, né? Talvez lá depois eu removo, né? Mas é melhor remover do que eu inserir lá, né? Então eu deixo às vezes já colocado aqui, e depois, se eu ver que não está alterando nada, né, que está sendo só uma barra perdida ali, eu vou lá e removo. Né? Até na parte teórica aí, a gente está fazendo um curso prático, iniciando já ensinando exatamente pegar e fazer, mas a gente vai colocar um módulo aí mais para frente das partes mais teóricas, né? Aí eu vou estar explicando a relação de compressão, de tensão, né? De cada barra, cada tipo de disposição, cada parte dessa daqui, e os aproveitamentos, né? Então você vai conseguir entender melhor aí. Primeiro você vai aprender a fazer, né? Você vai aprender a vir aqui no software, lançar no outro, dimensionar, passar por detalhamento, terminar seu projeto, entregar, receber seu dinheiro, entendeu? É isso que a gente quer levar direto ao ponto. Mas aí depois a gente vai colocar como aulas bônus, que você pode voltar com o tempo aqui, assistir, entender cada passo, entendeu? Falar, não, tá, então é por isso que assim fica melhor, tal, por isso que dessa maneira assim vai dar mais certo. E você criar a sua maneira de fazer a sua disposição, a sua maneira de fazer seus travamentos, de fazer aqui uma barra mais aqui, outra ali, entendeu? Esse daí vai com o tempo, vai com a experiência, né? É certo. Nesse caso aqui está pronta a nossa primeira tesoura e os primeiros pilares. E antigamente eu tinha uma questão que eu fazia o quê? Eu copiava aqui, gravar em F8 primeiramente, né? E sair colocando, tipo, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. Ah, beleza, tá pronto já minhas 5 tesouras aí, né? Dos 20 metros, 5, 10, 15, 20. Mas aí até que um dia eu parei para pensar que eu posso simplificar meu serviço, né? Eu posso pegar aqui, ó, copiei aqui com 5 metros, trava aqui novamente, faço primeiramente as conexões aqui já das terças, por exemplo, vem aqui, escolho aqui o layer terça, vou pegar, conectar o primeiro ponto aqui, depois eu posso ir copiando essas barras aqui, copiando e trazendo aqui, ó, de 2 em 2 quadrantes, né? Já vai manter a terça de 1,20 m, 1,20 m. Assim, 1,20 m, 1,20 m que eu digo pensando na distância horizontal mesmo, né? Mas aqui, acompanhando a caída da terça, vai dar uma diferença, deve dar um pouquinho a mais, né? Devido ao ângulo, no caso, né? Vai dar aqui se a gente consegue medir aqui lá.
1,20 m, né? Pouca diferença também, até porque a caída é pequena, né? O vão é pequeno. Certo? Eu fazendo as terças aqui, se eu pegar agora e sair copiando aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui, coloco no topo, seleciono aqui, um cantinho, e sair copiando, já vai pronto além da tesoura e dos pilares, as terças também, entendeu? E aí eu posso vir também aqui já para ficar mais prático, e já fazer aqui também as correntes, né? Vem aqui, ó, centraliza ela aqui. Certo? Pronto. Já coloquei as minhas correntes aqui também, vou testar para ver se está aqui no meio certinho. Porém, eu não deixo, na verdade, ela no meio certinho. Eu até, quando tiver no ciclo, eu vou explicar o porquê que eu faço isso, né? Mas eu vim aqui, coloco aqui ó, na parte de cima, seleciono só as tesouras, e eu gosto de mover ela um pouco para fora do centro aqui. Eu vou até explicar depois, quando a gente tiver lá no ciclo. Posso colocar aqui ponto 1, mover 10 centímetros fora do centro. Ó, tá vendo? O centro da barra tá aqui, ele tá ficando ali. Eu fiz uma análise lá, vi que não altera muita coisa, né? Até na parte, na hora de executar, executa ela centralizada, né? Não tem problema, né? Pelo menos da análise que eu já fiz aqui, não vejo problema nisso, né? Porém, na hora de fazer lá o dimensionamento no CPCAD, para não dar um erro lá, que eu vou explicar certinho depois, eu deixo ela um pouco fora de centro. Aí eu posso vir aqui agora no topo, ó, pegar daqui para lá, porque se eu pegar da direita para esquerda, de baixo para cima aqui, ele seleciona tudo que está encostando, né? Não é só o que está dentro, né? Como se fosse aqui, né? Ele pega tudo. Vem aqui, vou no comando copiar aqui, ou CO no caso, e já sai copiando a parte de cima pronta. 5, 10, 15, 20, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros. Pronto, 12 por 20, certo? Aí algo que eu poderia ter feito junto aqui, mas eu faço depois porque ele não vai em todos os vãos, é colocar aqui o nosso contraventamento. O contraventamento aqui eu sempre penso na questão da distância, em não passar de 6 metros, né, que é o comprimento comercial dessas barras redondas que normalmente é utilizado. Por exemplo, se eu pegar daqui lá, ó, 5,55 m, né? É mais fácil de executar, né? Não dá emenda, né? A barra é 6 metros, fica menos, não fica dando emenda, né? Se eu fosse colocar lá, já daria 6 metros e 17, né? Teria que emendar só 17 centímetros, né? Então, normalmente eu pego aqui da conexão de uma terça até a conexão da outra lá na frente, aí desde que fique dentro dos 6 metros, menos de 6 metros no caso. Pode ter casos aí que não consiga manter essa, essa ideia, no caso, né? Mas aí não tem problema. Aí você considera e depois aí, se não tem jeito, né? Faz a emenda depois, né? Se não tiver outra maneira. Aí aqui agora, ou eu posso pegar a linha e vir fazendo xado, ou eu posso também fazer dessa maneira. Eu seleciono as linhas aqui e uso o comando mirror. O mirror ele tá aqui, ó, ou ele é o comando MI, ó, mirror, entendeu? E aí eu posso colocar como ponto base aqui, ó, achar o centro aqui da terça. Vamos ver se eu vou conseguir achar. Não sei porque. Vamos ver se eu trago o. Não entendi por que ele não está pegando lá em cima. Vamos fazer uma linha de referência aqui. Claro, nesse caso aqui, como são poucas barras, é só uma, duas, três, quatro, cinco. Eu poderia muito bem pegar fazendo, desenhando, igual eu fiz essa daqui do outro lado, né? Mas se for muito grande, muita barra, acaba dando muito trabalho você fazer uma por uma. Você pode vir aqui, selecionar elas, comando mirror ou MI, seleciona aqui ó, o ponto de referência como centro. Ó, dependendo do sentido que eu for, tá vendo? Ele está espelhando. Se eu for para lá, ele está espelhando para o lado contrário, que é o lado que eu preciso. Para cá também. Se eu for para lá, ele já está espelhando para cá, né? No caso de se fosse duas águas, por exemplo, eu poderia usar esse sentido. Nesse caso, eu posso vir para cá ou para lá, ó, com F8 ativo, certo? Vou clicar aqui, ele está perguntando se é para apagar o que eu estou fazendo o espelhamento. Eu vou clicar aqui não. Vou só dar Enter também, porque ele já fica no comando não. E daí ele vai permanecer o que eu tô. Vai permanecer o que eu fiz o espelhamento e criar um novo, certo? Agora eu venho aqui no topo, novamente. Vou selecionar todas essas barras aqui do contraventamento. Volto aqui para o cantinho. E eu vou aqui ó, no comando copiar ou CO. Pego como ponto de referência. Eu poderia pegar aqui em cima, né? Só que aqui em cima tem mais ponta e tal. Eu posso pegar aqui embaixo ó, e copiar e colar. Eu sempre utilizo, tipo assim, em vãos intercalados, porque a ideia nesse caso aqui, né, até ficaria um sobrando lá, mas sempre eu gosto de colocar, tipo, nos da ponta e intercalado, né, não em todos.
É porque a ideia, tipo assim, é ele transformar duas tesouras dessa como se fossem banzos de uma treliçona aqui, né? Pra travar uma na outra, nesse caso aqui, né? Fazer exatamente os contraventamentos, né? Tipo assim, ele trava nessa direção, né? Ele ajuda. Como se fossem esse aqui diagonais de duas montantes, né? Criando umas treliçonas. Né? Então, tipo assim, esse travando nesse, aquele naquele, né? Nesse caso aqui, o ideal seria colocar na última também, mas eu vou deixar assim, só intercalado mesmo. Se fosse, por exemplo, um de 25 metros, né? Ele ficaria nesse vão e no último, né? Que é o que eu gosto de fazer, na verdade, na maioria das vezes. Mas nesse caso eu vou deixar assim, certo? Aqui, se o nosso galpão fosse ter terças de fechamento, a gente criaria uma layer aqui com terças de fechamento, viria aqui, desenharia, colocaria na altura. Se fosse ter mão francesa, no caso aqui, ó, por exemplo, eu poderia vir aqui, criar já as mãos francesas aqui, ó, colocar aqui, vamos colocar, deixa eu fazer ali, e poderia arrastar aqui, colocar tipo assim, sei lá, 50 centímetros, um exemplo, né? Opa, tá, eu tenho que ativar uma função aqui, isso aqui, ó, fica mais prático. Onde encostar ele reconhece, tá vendo? Agora ó, eu consigo colocar em vários pontos aqui da linha. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, fazer a linha, né? E arrastar ela aqui para baixo, ele tá reconhecendo, né? E coloca ponto 5. Na verdade não tá reconhecendo ainda não. Vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos ver se por causa de travar o F8. Ponto 5. Não. Se eu arrastar até lá na ponta. Ponto 5. Tá. Não entendi porque ele tá vindo para cá, mas vamos lá. Vamos pensar de outra maneira aqui então. Né? Poderia fazer uma linha de referência aqui, descer aqui o ponto 5 e dela puxar para lá, entendeu? Ó, ficaria aqui uma mão francesa, né? Se caso fosse necessário. Não tem que ser meio metro, né? Isso aqui tudo é questão de dimensionamento, é também de se não vai atrapalhar, né? Usar a altura do galpão, né? Talvez é algo aqui que eu não possa estar colocando, vai atrapalhar em alguma coisa. São várias maneiras de tentar corrigir talvez o problema, se tivesse esse problema, né? De precisar dessa mão francesa. Ou em alguns casos também que a gente vai ver na sequência do curso, às vezes precisa de mão francesa aqui, né? Nas terças. De lá para cá, né? Claro que uma distância bem definida, né? Ó, tá mostrando lá na frente, né? Mas ficaria como se fosse nesse sentido aqui. Mas nesse caso aqui não vai precisar. Inicialmente a gente vai fazer essa concepção aqui, já vai lá pro CIP, vamos trabalhar em cima desse daqui e no decorrer do curso aí a gente traz aí um galpão de duas águas aí com um vão maior, quem sabe até com fechamento, né? Ou vamos pensar também aí talvez na questão do mezanino, né? Mas inicialmente para a gente aprender os comandos e entender o inicial é isso aí. A gente vai finalizar aqui essa aula. Na próxima aula a gente já vai aprender aí a questão de salvar o arquivo e fazer a exportação para o CIP 3D.